O que distingue a sociologia econômica das abordagens de Veblen, de Galbraith, de certa forma, é o seu agnosticismo. Ela tem a sociologia econômica é agnóstica com relação a temas referentes ao sentido, ao significado, a valores, me parece. Isso pode ser excelente do ponto de vista científico, porque te abre caminho para a compreensão. Mas não pode deixar de evocar a frase do personagem do Tolstói. Qual é o problema desse agnosticismo? E aí é muito curioso quando você... Eu, de um ano para cá, comecei a twittar. E um dos segredos, eu acho, de você se beneficiar da existência do Twitter é você seguir poucas pessoas e as pessoas que você admira intelectualmente muito. Eu não sou... O Twitter está muito ligado a atividades profissionais. Esse declínio que teve no Twitter no Brasil agora, o que tudo indica, não é que o Twitter está caindo, mas é que, diferentemente do Facebook, que é uma coisa muito mais voltada para coisas pessoais, o Twitter tem um pouco esse lado, mas ele é muito profissional. E eu sigo as pessoas da sociologia econômica e, muito curiosamente, quando eu vejo os trabalhos da Viviana Zelizer, do Granovetter, do Frank Dobbin, enfim, vários nomes da sociologia econômica, é muito curioso como as questões urgentes do desenvolvimento sustentável não estão no trabalho dessas pessoas. Vocês me dirão, peraí, mas está querendo que a pessoa trabalhe sobre algo que ela não se propõe a trabalhar? Mas é estranho que esses temas apareçam tão pouco. Então, me parece impossível nós não emitirmos julgamento sobre o consumo no mundo contemporâneo e, pior, num momento em que o aumento do consumo está inevitavelmente ligado a pressões ecossistêmicas com as quais as sociedades humanas têm cada vez mais dificuldade de lidar, vai ser muito difícil. Uma das funções das ciências sociais, me parece, é que nós sejamos capazes, de um lado, de compreender o que há de democrático e emancipatório nessa expansão do consumo, expansão de ganho, de renda, de poder, de cidadania, etc., mas, por outro lado, o que há nisso também de predatório. No fundo, o que está em jogo aí é a questão, é a possibilidade de compatibilizar a expansão do sistema econômico com os limites dos ecossistemas. E quanto a isso, eu queria fazer 3 observações no que se refere à própria literatura sobre esse tema. Em primeiro lugar, está crescendo muito a literatura científica e, dentro da economia, particularmente, a literatura científica, mas também a tomada de posição empresarial, que, de certa forma, procura repensar o sentido da vida econômica e o sentido, sobretudo, do crescimento econômico. Eu acho que esse é um fenômeno sociológico dos últimos 10 anos que adquiriu uma magnitude digna de nota. Nós temos o relatório Stiglitz, encomendado pelo presidente Sarkozy sobre mudanças nas medidas de valor, relatório esse que tem uma repercussão muito forte numa das decisões mais importantes do documento final da Rio+20, que é repensar o PIB como medida de valor, etc. Mas, se vocês forem ver bem, o relatório Stiglitz ele não se limita a falar o problema do PIB como medida do valor. Ele entra também no mérito daquilo que se produz. Por exemplo, as sociedades contemporâneas estão sendo incapazes de valorizar serviços fundamentais dos quais depende a sua reprodução, porque esses serviços
não se traduzem em unidades monetárias. Por exemplo, trabalho doméstico, mas também serviços ecossistêmicos, etc. E do lado empresarial? Do lado empresarial também, a Unilever, britânica, patrocinou um relatório junto com a Sainsbury, e no prefácio a esse relatório, a CEO da Unilever, agora não me lembro o nome dela, diz: o modelo que consiste em crescer vendendo cada vez mais está quebrado. Nós vamos ter que encontrar um outro modelo de fazer negócio. Isso num relatório sobre consumidor. Vocês me dirão, bom, isso é pura demagogia, olha a Unilever, o que ela faz no mundo, etc. Mas eu acho que são sinais, pode até ser demagogia, mas são sinais. Por que eu digo são sinais? Porque, por exemplo, o bisneto do Henry Ford tem feito, que aliás tem trabalhado muito com o autor daquele livro Cradle to Cradle, William MacDonald, que é um livro extraordinário. O bisneto do Henry Ford tem feito, nos últimos 2 anos, uma série de conferências pelo mundo, está no YouTube, e é muito impressionante o teor dessas conferências. A Ford tem que se converter de indústria produtora de automóvel em indústria de prestação de serviços de mobilidade, porque será impossível imaginar um mundo em que cada domicílio possua 2 automóveis. Isso dito por mim tem nenhuma relevância, isso dito pelo presidente da Ford tem alguma relevância. A Audi organizou um encontro em 2010, do qual participaram Saskia Sassen e Richard Sennett, e o lema do encontro era esse: como é que nós vamos nos transformar de indústria produtora de automóvel em indústria que garante mobilidade? Toda essa mais do que essa... Bom, e quanto à literatura, além do relatório Stiglitz, você tem o livro do Tim Jackson, Prosperidade Sem Crescimento, que eu tenho a alegria de informar para vocês que vai ser traduzido e editado pela editora Planeta Sustentável, Grupo Abril. Nós acabamos de fechar, eu digo nós porque, como meu livro, que aliás vai ser lançado segunda-feira aqui, na Livraria Cultura do Rio de Janeiro, às 19 horas, com Carlos Mink, Sérgio Abranches e Matthew Shirts, quem estiver por lá. Eu sei que não é muito central, mas, enfim, vai ser uma conversa interessante. Mas o livro do Tim Jackson, então, vai ser traduzido para o português. Tem o livro do Peter Victor, também, que é uma espécie de macroeconomia do Estado estacionário aplicada ao Canadá. E esse livro recente do Robert Skidelsky.